Estamos muito próximos do fim de uma partida de xadrez, no momento entre o cheque e o checkmate. A tensão é grande, as estratégias são complexas, os jogadores são frios, as peças são movidas o tempo todo e não se sabe quando e nem quem será o vencedor. Mas podemos prever algumas possíveis jogadas que acelerarão o fim da partida. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Frase citada pelo professor Luiz Antônio, da série Checkmate Global. Como nessa metáfora, o mundo passará por um momento estratégico, tenso e caótico que precederá o fim de uma partida. Então, selecionamos 8 pré-condições que poderão causar a maior crise mundial de todos os tempos, que nada mais é do que as estratégias e momentos tensos que antecedem o fim. 1. Colapso financeiro. Desequilíbrio fiscal, bolhas especulativas, instabilidade bancária, atreladas a decisões político-econômicas que constantemente aumentam os impostos e a inflação, minando assim o poder de compra da população ao ponto em que ficará cada vez mais difícil manter despesas básicas do dia a dia e poderão gerar não somente convulsão social, mas um reset por um novo sistema econômico-financeiro, assim como já anunciada pelo Fórum Econômico Mundial, chamado The Great Reset. 2. Catástrofes ambientais. O mau uso dos recursos naturais e da gestão de resíduos tendem a intensificar os problemas ambientais, tanto pela poluição quanto pela menor disponibilidade desses recursos, assim como as consequências de um conjunto de técnicas utilizadas para a manipulação do clima em larga escala, chamada de geoengenharia, poderão gerar colaterais terríveis, como, por exemplo, a introdução de partículas atmosféricas ou produtos químicos que podem ter efeitos colaterais imprevisíveis e prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde humana. Já as técnicas que envolvem a redução da radiação solar podem afetar a fotossíntese e a produção de alimentos pelas plantas. Por outro lado, a produção em massa de carros elétricos demanda por maior consumo de energia, mais mineração de metais como lítio, cobalto e níquel e maior descarte de baterias, o que aumenta a contaminação do solo e da água. Ou seja, muitas medidas utilizadas justamente para manter o equilíbrio ambiental podem ocasionar colaterais graves. Esses são apenas alguns dos equilíbrios ecológicos que intensificarão as respostas intensas da natureza, seja através de tempestades, terremotos, grandes secas ou danos que geram escassez da produção de alimentos. 3. Crises sanitárias. Experienciamos de 2020 a 2022 as drásticas consequências de danos à saúde pública que foram causados pela disseminação do vírus, assim como as políticas de quarentena que afundaram a economia dos mais pobres e fortaleceu o corporativismo de grandes empresas de tecnologia e de governos. Já foi dito por grandes líderes que outras crises similares acontecerão. Como será que o sistema vai enfrentá-las? Como a sociedade lidará com este problema em conjunto com outros já citados por aqui? Possivelmente, não muito diferente da primeira experiência. 4. Conflitos bélicos. Desentendimentos geopolíticos que resultam em conflitos regionais sempre aconteceram. O problema maior é a tendência de grupos diversos se intrometerem cada vez mais na soberania dos países. Se considerarmos, além disso, a luta pela hegemonia de poder entre a China e os Estados Unidos, veremos cada vez mais conflitos internacionais e nacionais, podendo tudo isso ser o estopim para a terceira G mundial. 5. Divisão cultural. Conforme os anos vão passando e novas gerações surgem, a cultura se transforma, com novas tendências moldando os pensamentos, atitudes, sanções, cultura e até mesmo leis de uma sociedade. Neste século, estamos presenciando uma grande ruptura de valores
que tem transformado uma parcela do Ocidente representada pela cultura cristã e conservadora em uma cultura woke, que não segue o cristianismo e flerta com o progressismo e comunismo. Além disso, a crise de imigração na Europa continuará crescendo, gerando assim mais divergências culturais. No Brasil, as diferenças de valores em diversos aspectos têm polarizado todas as classes sociais e grupos de maneira muito negativa, onde até mesmo familiares desfazem suas relações por ideias divergentes. Quanto mais a sociedade se divide, mais se enfraquece, tornando-se assim mais vulnerável a inimigos internos e externos. 6. Cyberataques. Nos últimos anos, diversas organizações consideradas seguras sofreram ataques hackers, deixando claro que ainda possuem vulnerabilidades que podem afetar tanto a segurança de dados secretos de países quanto das pessoas. Algumas dessas organizações atacadas recentemente foram a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, o FBI, a ONU, o Banco Mundial, a Sony Pictures e a Cruz Vermelha Internacional. Com o avanço da inteligência artificial, cada vez mais será possível a criação de programas capazes de armazenar, compilar e interpretar dados com o intuito de encontrar brechas de sistemas e assim corrompê-los, vazando informações que poderão ser utilizadas para diversas finalidades, como, por exemplo, alteração de dados de grandes empresas essenciais ao fornecimento de infraestrutura, serviços e segurança de um país, podendo assim levar à interrupção de suas atividades e grandes prejuízos em larga escala para a população. 7. Deepfake. Este termo se refere a uma técnica de inteligência artificial que permite criar vídeos ou imagens falsas, mas tão realistas que parecem ser genuínos. Os deepfakes são criados usando algoritmos de aprendizado de máquina, que podem analisar e sintetizar imagens e vídeos existentes para criar um novo conteúdo falso. Isso pode ser feito para manipular, difamar ou enganar as pessoas. Por exemplo, vídeos fakes super realistas de pessoas influentes ou de determinados eventos podem ser criados em larga escala e utilizados como uma estratégia de GUERRA de quinta geração, confundindo assim grupos ou até mesmo países inteiros a ponto de serem manipulados e se sabotarem. Em um futuro próximo, não somente vídeos e fotos poderão ser criados para essa lamentável finalidade, mas também hologramas no céu que causarão grande ilusão às massas, dividindo a população mais uma vez pela confusão mental. 8. Problemas na distribuição da cadeia de suprimentos. Este termo se refere ao movimento físico de produtos e serviços desde o ponto de origem até o ponto de consumo final, envolvendo várias etapas intermediárias de armazenamento, transporte e entrega. Falhas nas redes de distribuição de energia elétrica e internet ou na tubulação do fornecimento de água podem causar grandes problemas sociais. Atrelado a isso, teríamos dificuldade com a logística dos alimentos, como consequência das perdas no processo produtivo e pelos atrasos no transporte, gerando desperdícios, escassez e inflação. Nossa sociedade é muito dependente desses serviços, de tal forma que uma simples paralisação no fornecimento da internet ou do transporte acarretaria em um grande caos social. Reflita sobre todas essas pré-condições citadas e como tais eventos, em conjunto, poderão gerar uma fase muito difícil na nossa história. Aqui, não criamos teorias da conspiração e nem procuramos gerar medo, mas sim analisar o mundo em diversas perspectivas com muita racionalidade e imparcialidade, levantando assim cenários possíveis. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Pensou em mais algum fator que desencadeará a maior crise da história? Comente neste vídeo e siga o nosso canal.